Olá, gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estou aparecendo hoje aqui, professora Andréa Regina, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é história, que é o primeiro conteúdo da nossa turma, né, do sexto ano. Nas últimas semanas, a gente conversou um pouco sobre o que é a biografia de uma pessoa, qual a importância da gente conhecer a nossa própria história. E a gente agora vai entender realmente que a história, ela não é só uma disciplina escolar, ela também é uma ciência que vem há muito tempo se mantendo como uma grande área de estudos que está preocupada principalmente em compreender quais são as permanências e quais são as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, que nós vamos chamar aqui de tempo histórico. Então, o que é que nós temos hoje para pensar? Permanência é aquilo que fica inalterado, é aquilo que não se modifica com o passar do tempo. E esse tempo podem ser dias, semanas, meses, anos, mas pode ser um outro tempo, um tempo histórico, como décadas, séculos e milênios. Nós também nos preocupamos em compreender quais são as mudanças que vão ocorrendo ao longo da história da humanidade, ou então na história de uma sociedade, exatamente. E essas mudanças, elas acontecem em diferentes áreas. Que áreas são essas que o historiador, enquanto investigador, está preocupado também em observar? O historiador, ele tem um foco, né? Quando eu falo historiador, também entendo uma historiadora. Um foco sobre as mudanças na sociedade ao longo do tempo, as mudanças nas formas de governo, que nós chamamos também de política, as mudanças nos costumes, hábitos, comportamentos, que nós chamamos de cultura, mas também mudanças na economia, né? Mudanças, inclusive, no campo das ideias, das ideologias, da religião. Então, os historiadores e historiadoras, eles primeiro procuram perceber a partir das evidências, dos documentos, dos fatos que a gente consegue ler a partir das fontes, quais são as mudanças, quais são as permanências dentro do tempo histórico. Então, são duas as nossas preocupações. Quando a gente pensa em tempo histórico, a gente está pensando em um tempo que foi organizado. E nesse caso, esse tempo, ele segue um ritmo, ele segue uma linha que foi criada por outras pessoas muito antes de todos nós. Então, se a gente parar para pensar, não existe só o tempo histórico, existe um tempo cronológico, que é o tempo da natureza. Existem sociedades diferentes das nossas que têm outros calendários, outras formas de contar a passagem do tempo, como a judaica, a muçulmana, algumas sociedades nativas do continente africano ou até mesmo do continente asiático. Então é importante a gente estar aqui compreendendo que o tempo é nosso principal objeto. Mas esse tempo, ele é um tempo que está, né, em referência a determinada sociedade, a uma determinada época. É importante eu estar dizendo isso para vocês, porque às vezes quando vamos estudar história, nós queremos entender aquele tempo de outro povo, de outra civilização, de outra sociedade, a partir do nosso olhar, do nosso tempo, da nossa lente. E nós não podemos fazer isso. Chama-se anacronismo todas as vezes que a gente julga uma outra sociedade a partir dos valores da nossa sociedade, da nossa época especificamente, certo? Então hoje é só para apresentar para vocês esse conceito, né, de pensar a história como não só uma disciplina escolar, mas também uma ciência, né, das humanidades. Pensar que a história está preocupada com a permanência e a mudança dentro, né, dessa trajetória da humanidade, e lembrar que existem diferentes temporalidades. Existe um tempo cronológico, um tempo da natureza, e existe um tempo histórico, que também existem outros calendários, outras formas de se contar o tempo em outras sociedades ao longo do tempo,
ao longo da própria história, mas também em curso nos dias atuais, né? Nessa época que nós estamos vivendo. Então, espero que vocês aprofundem, né, esses dois conceitos que eu trouxe para vocês e que a gente possa, então, quando voltarmos, né, nos ver, discutir mais ainda, tá bom? Um forte abraço, turmas, e até logo. Beijo, tchau, tchau.